Ainda há uma objeção. Para que se possa ver, assim, de tão alto, a superfície do nosso globo, é necessário estar o céu puro, sem nuvens e sem brumas. Lume não é indispensável. Órgãos especiais podem ver através de corpos opacos. A luz visível não é a única que existe. Há raios invisíveis percebidos, por exemplo, pela fotografia. Querens mestre, verdadeiramente, embora tudo se explique assim, tal visão não é menos estupenda. Em verdade, é um fenômeno extraordinário esse de ver atualmente o passado presente e de não o poder ver senão por esse modo pasmoso, e ainda o de não poder ver os astros tal qual são no momento em que são examinados, nem tampouco vê-los tal qual foram simultaneamente, e sim apenas o que foram em épocas diversas, segundo suas distâncias e tempo que a luz de cada um gastou para chegar à Terra. Assim, nenhum olhar humano vê o universo sideral tal qual é. O espanto legítimo que experimentais na contemplação desta verdade, meu amigo, é apenas o prelúdio, ouso dizê-lo, do que vai agora aprender. Sem dúvida, parece, à primeira vista, muito extraordinário que, distanciando-se bastante no espaço, encontre alguém maneira de assistir realmente a acontecimentos de eras desaparecidas e ressubir o rio do passado. Mas não reside nisso o fato que tenho a comunicar e que ides achar mais imaginário ainda, se quiserdes ouvir mais extensamente a narrativa da jornada que se seguiu à minha libertação do cárcere terrestre. Querens falai, eu vos peço, estou sequioso de vos escutar. Lumen depois de haver desviado meu olhar das cenas sangrentas da Praça da Revolução, eu me senti atraído para uma habitação de antiquado estilo, fazendo face para Notre Dame, e situada no terreno ora ocupado pelo átrio. Diante da porta interior, para vento, havia um grupo de 5 pessoas, que estavam meio deitadas sobre bancos de madeira, cabeça descoberta e exposta ao sol. E porque pouco depois se levantassem e se dirigissem a seus lugares, reconheci em uma pessoa de meu pai, tão moço qual jamais eu imaginara, minha mãe, mais jovem ainda, e um de meus primos, falecido no mesmo ano da morte de meu pai, aproximadamente há 8 lustros. É difícil, à primeira vista, reconhecer as pessoas, pois, ao invés de serem vistas de face, são olhadas do alto, como que de um andar superior. Não me surpreendeu muito tal encontro. Recordei-me então ter ouvido dizer, na minha juventude, que meus parentes residiam, antes do meu nascimento, na Praça Notre Dame. Com estupefação maior no sentir do que no poder expressar, senti minha vista fatigada e cessei de distinguir qualquer coisa, tal qual nuvens se houvessem estendido sobre pares. Acreditei, por minutos, que um turbilhão me arrastava. De resto, já o haveis de certo compreendido, não possuía mais a noção do tempo. Quando revi distintamente os objetos, notei um grupo de crianças correndo na praça do Panteão. Esses colegiais me pareciam saídos da aula, pois conduziam bolsas e livros, e tinham aparência de regressar aos lares, saltitando e gesticulando. 2 entre eles atraíram minha atenção em especial, porque pareciam alterados por uma rixa qualquer e começavam uma luta particular. Um terceiro avançou para separá-los, mas recebeu um encontrão de ombros que o atirou ao chão. No mesmo instante vi uma senhora correr para o menino. Era minha mãe. Jamais, nunca, em meus 72 anos de existência terrestre, entre todas as peripécias, todos os espantos, todos os golpes imprevistos, todas as bizarrias de que foi tal existência pontilhada, entre todos os acontecimentos, todas as surpresas, acaso da vida jamais experimentei comoção igual a que me sacudiu quando, nesse menino, me reconheci eu mesmo. Quereis vós mesmo? Lumen sim, eu mesmo. Com os meus louros cabelos cacheados, aos 5 de idade, meu lencinho bordado pelas mãos daquela mãe que correra a me acudir, minha blusinha azul celeste e meus punhos sempre amarrotados. Estava lá, o mesmo menino do qual vistes a imagem meio esvaecida na pequena miniatura colocada na lareira. Minha mãe veio, tomou-me nos braços, ralhando a meus camaradas, e me conduzia pela mão à nossa casa, então situada na abertura atual da Rua do Ume. Depois, vi que, tendo atravessado o interior, nos achamos ambos num jardim onde havia muita gente. Querens mestre, perdoai uma reflexão crítica.
Confesso que me parece impossível que alguém possa ver-se a si mesmo. Vós não vos podeis tornar em duas pessoas. E uma vez que havieis atingido a idade septuagenária, a vossa condição infantil fora para o passado, estava desaparecida, anulada desde muito. Vós não podíeis ver uma coisa inexistente. Pelo menos, não posso compreender que, sendo velho, vos fosse possível ver a própria personalidade com a idade atual de criança. Em qual razão vos impede de admitir esse ponto no mesmo grau dos precedentes? Quereis porque ninguém se pode ver, num duplo, simultaneamente, criança e velho. Vós não raciocinais de modo completo, meu amigo. Haveis assimilado o fato geral, para admiti-lo, mas não observaste suficientemente que este último fato cabe de modo completo no primeiro. Admitis que o aspecto da Terra despende 864 meses para chegar a mim. Não é certo que os acontecimentos não me chegam senão com este intervalo de tempo para sua atualidade, em uma palavra, que eu vejo o mundo tal qual ele era naquela época. Admitireis paralelamente que, vendo as ruas de tal tempo, eu veja, na mesma ocasião, os meninos que corriam então nas ditas ruas. Não está bem esclarecido. Quereis inteiramente. Muito bem. Então, se eu vejo o grupo de crianças e eu fazia parte dessa infância, por que pretendeis não me veja tão bem quanto as outras? Quereis, mas vós não estáis mais nesse grupo. Ainda uma vez, esse grupo não existe mais, atualmente, mas eu o vejo tal qual existia à época em que partiu o raio luminoso que hoje me chegou. E desde que diviso os 15 ou 18 meninos componentes do todo, não há razão para que o menino que era eu desaparecesse, pelo fato de ser eu mesmo quem observa. Outros observadores vê-lo-iam em companhia desses camaradas. Por que quereis houvesse uma exceção quando eu próprio olho? Eu os vejo a todos, e a mim com eles. Quereis, eu não havia apreendido inteiramente o caso. É a evidência, com efeito. Abrangendo um grupo de crianças do qual fizestes parte, não poderíeis deixar de ver a vós próprio, desde que vieis a todos os outros. Ora, compreendereis em que estranha estupefação devia precipitar-me uma tal visão? Esse menino era bem eu, em carne e osso segundo a expressão vulgar e significativa. Era eu no início do meu segundo lustro de idade. Eu me via, tão bem quanto os companheiros do jardim que brincavam comigo. Não era miragem, visão, espectro, reminiscência, ilusão, era realidade pura, positivamente a minha personalidade, meu pensamento, meu corpo. Estava lá, sob meus olhos. Se meus outros sentidos tivessem tido a perfeição da minha vista, parece-me que eu teria podido tocar-me e ouvir-me a mim próprio. Eu saltava naquele jardim e corria em torno do lago rodeado de balaustrada. Algum tempo depois, meu avô me colocou sobre os joelhos e me fez ler em um grande livro. Mas, basta. Renuncio de escrever essas impressões. Deixo-vos o cuidado de as experimentar em vós mesmo, se estáis bem identificado com a realidade física desse fato, e me limito a declarar que jamais semelhante surpresa caiu sobre minha alma. Uma reflexão principalmente me atarantou. Eu me dizia, esse menino sou eu, e bem vivo. Ele cresceu e deve viver mais 11 vezes a idade que tem. Sou eu, real e incontestavelmente, eu mesmo. E, de outro lado, eu que estou aqui com os 72 de vida terrestre, eu que penso e vejo estas coisas, sou tanto eu quanto sou essa criança. Eis-me, pois, em dois, lá embaixo, na terra, aqui, em pleno espaço. Duas pessoas completas, e não menos distintas uma da outra. Observadores, colocados onde estou, poderiam ver esse menino no jardim tal qual o vejo e também me ver igualmente aqui, a mim, em dois. É incontestável. Minha alma está nessa criança, e igualmente aqui, é a mesma, a alma única, animando, no entanto, esses dois seres. Que estranha realidade! E não posso dizer que me engano, que estou em ilusão, que um erro óptico me domina. Ante a natureza e ante a ciência, eu me vejo, ora menino e ora velho, lá e aqui, lá, descuidoso e alegre, aqui, pensativo e emocionado. Quereis é estranho realmente. Lumen e positivo. Buscai, na criação inteira, e encontrareis um paradoxo mais notável do que esse. Ora, que é o tempo.
Suponde que um octogenário tem diante do olhar dois retratos representando, o primeiro, seu pai quando infante, saindo do primeiro lustro de idade, por exemplo, e o segundo, ele próprio, na idade atual de 80. Onde está a criança? Onde está o velho? Sem dúvida, o genitor está mais idoso do que ele, mas esse tempo já passou, pois o genitor já faleceu. Suas duas existências foram sucessivas, é tudo que poderíamos dizer. Ante esses dois retratos, o pai é a criança um avô. Visto de mais longe, desaparecido o tempo, o passado dá lugar a um presente perpétuo. O tempo desaparece também em astronomia. Eu vos dizia há pouco que ocasiona bastante fadiga mensurar as posições precisas de pares de estrelas duplas que não existem mais. A luz que recebeis hoje partiu há séculos e séculos, e desde essa época o par foi destruído por uma conflagração cósmica que vereis dentro de um milênio. Mas, estudais, apesar disso, o inexistente, e, muitas vezes, com verdadeira paixão. Não vos importa. Isso, aliás, é um prazer matemático. Não é inútil refletir a respeito dessas verdades, elas nos elevam acima das contingências pueris da vida. Que acrescentarei agora à minha narrativa? Eu me segui, assim, crescendo na vasta cidade parisiense. Eu me vi, em 1804, ingressando no colégio e fazendo minhas estreias no momento em que o primeiro cônsul se coroava com a dignidade imperial. Conheci essa fronte dominadora e pensativa de Napoleão num dia em que passou em revista o carrossel. Não me havendo jamais encontrado em sua presença, fiquei satisfeito em vê-lo atravessar meu campo atual de observação. Em 1810 eu me revi na formatura da Escola Politécnica e em palestra no pátio com o melhor dos meus camaradas, Francisco Arago. Esse jovem já pertencia ao instituto e substituía monge na escola, devido ao jesuitismo de Binet, do qual o imperador se queixava. Encontrava-me desse modo na plenitude dos brilhantes tempos da minha adolescência e dos meus projetos de viagem de exploração científica, em companhia de Arago e Humboldt, viagens que este se decidiu empreender sozinho. Depois, eu me reconheci, mais tarde, sob os 100 dias, atravessando rapidamente o pequeno bosque do Velho Luxemburgo, a rua do Estialeia do Jardim da Rua de S. Jacques, e vendo-a correr minha bem-amada para me receber sob os lilazes em flor. Doces horas de solitude a dois, de confidências de coração, silêncios da alma, transportes do amor, efusões da tarde vós vos oferecestes à minha vista emocionada, não mais no grau de saudades longínquas, porém na vossa atualidade absoluta. Assisti de novo ao combate dos aliados na colina de Montmartre, a sua descida na capital, a queda da estátua da Praça Vendôme, arrastada nas ruas, por entre gritos de alegria, ao campo dos ingleses e dos prussianos nos Campos Elíseos, a devastação do Louvre, a viagem de Gandhi, a reentrada de Louis V. A bandeira da ilha de Elba flutua sob meus olhares e, mais tarde, porque buscasse no Atlântico a ilha solitária onde a águia fora acorrentada, asas quebradas, a rotação do globo aproximou de minha vista Santa Helena, onde identifiquei o imperador, imaginando junto de um sicômoro. Assim passou cada ano presente ao meu olhar. Acompanhando sempre a minha própria individualidade, no meu casamento, nas minhas iniciativas, minha vida de relação, minhas viagens, estudos, etc., assisti ao desenvolvimento da história contemporânea. A restauração de Luís V sucede o governo efêmero de Carlos X. As jornadas de julho de 1830 mostraram as suas barricadas e, não longe do trono do Duque de Orleans, vi aparecer a coluna da Bastilha. Rapidamente passaram esses 216 meses. Apercebi-me no Luxemburgo, nessa avenida magnífica, que fora aberta por Napoleão e substituíra velhos mosteiros. Revi Arago no observatório e a turba que se apertava às portas do novel anfiteatro. Reconheci a Sorbona de Golzin e de Guizot. Depois, meu coração se constringiu, ao ver passar o enterro de minha mãe, senhora austera e talvez um pouco severa demais em seus julgamentos, porém que eu sempre muito amei, conforme sabeis. A singular pequena revolução de 1848 surpreendeu-me não menos vivamente do que quando me pareciam ser os próprios acontecimentos.
reconheci, na Praça da Bolsa, Lamoriciere, falecido no ano passado, e, nos Campos Elíseos, Cavaignac, também já desaparecido, há um lustro mais ou menos. O 2 de dezembro veio encontrar-me observador na minha estação celeste, tal qual eu havia sido na minha torre solitária, e, sucessivamente, se escoaram assim acontecimentos que me haviam emocionado, e outros de mim desconhecidos. Quereis e esses acontecimentos passavam com rapidez ante vosso olhar? Lumen não saberia apreciar a medida do tempo, mas todo esse panorama retrospectivo se sucedeu de certo em menos de um dia ou horas, talvez. Quereis nesse caso, não compreendo melhor. Perdoe a um velho amigo esta interrupção um tanto viva, mas, segundo havia imaginado, pareciam-me ser os próprios acontecimentos que se apresentavam aos vossos olhos, e não um simulacro unicamente, em virtude do tempo necessário ao trajeto da luz. Esses sucessos estavam atrasados quanto ao momento da sua ocorrência. Se, pois, 864 meses terrestres passaram sob vosso olhar, eles deviam ter gastado esse período de tempo para vos aparecerem, e não algumas horas. Se o ano 1793 vos surgiu em 1864, o ano de 1864, em retrocesso, não deveria, consequentemente, aparecer antes de 1936. Lumen vossa objeção, nova, tem fundamento e demonstra que haveis perfeitamente compreendido a teoria desse fato. Sei que estáis satisfeito por havê-la formulado. Também vou explicar por que não me foi necessário aguardar 864 novos meses para rever minha vida, e por que, sob o impulso de uma força inconsciente, eu a pude rever em menos de um dia. Continuando a seguir o desenrolar da minha existência, cheguei aos últimos tempos, notáveis pela transformação radical feita em pares. Vi meus velhos e queridos amigos, vós inclusive, minha filha e seus lindos filhinhos, minha família e meu círculo de conhecidos, e, enfim, chega o momento em que, pela percepção dos raios ultravioleta, atravessando os mundos, eu me vi, deitado no meu leito de morte. Penetrei na câmara mortuária e assisti à derradeira cena, o que equivale dizer que eu regressara à terra. Atraída pela contemplação que a empolgava, minha alma havia depressa esquecido a montanha dos anciães e capela. Tal qual acontece por vezes em sonho, abalava-se com o que via. Disso não me apercebi imediatamente, tanto a estranha visão absorvera todas as minhas faculdades. Não vos posso explicar qual o poder que permite às almas transportarem-se tão rapidamente de um lugar a outro, mas, a verdade é que eu voltara à Terra, em menos de um dia, e que penetrei em meu aposento de dormir, no preciso momento de ser amortalhado. Por isso que em tal viagem de regresso caminhava ao encontro de raios luminosos, eu encurtava sem cessar a distância que me separava da Terra, a luz tinha cada vez menos percurso a vencer e restringia assim a sucessão dos acontecimentos. No meio do caminho, os raios luminosos, chegando-me apenas com a metade do atraso, 432 meses, não mais me mostravam a Terra dos 864 anteriores, mas a daquela metade de tempo. Nas 3/4 partes do percurso, os aspectos eram os de 216 meses de retardo. Na metade do último quarto do tempo chegavam com a diferença de 108 meses decorridos, e assim por diante, de modo que a minha existência se condensou em menos de um dia, em consequência da volta rápida de minha alma vindo ao encontro dos raios luminosos. Quereis essa combinação de marchas não é menos estranho fenômeno. Lumen não vos acode ao espírito outras objeções, ouvindo-me? Quereis confesso que essa combinação foi a última, ou pelo menos me intrigou de modo a excluir qualquer outra no momento. Lumen eu vos farei notar a existência de umas outras, astronômicas, que revelarei imediatamente para que não reste dúvida. Tal combinação depende do movimento da Terra. Não somente o movimento diurno do globo deveria impedir-me de bem apanhar a sucessão dos fatos, mas também esse movimento, sendo desmesuradamente acelerado pela rapidez do meu regresso rumo à Terra, e 864 meses escoando-se em menos de um dia refleti ser surpreendente que eu de tal não me apercebesse.
Mas, tendo visto apenas um número relativamente restrito de paisagens, de panoramas e de fatos, é provável que, retornado ao nosso planeta, eu me mantivesse, por muito rápidos instantes isolados, sobre pontos que sucessivamente me interessaram. De qualquer modo, devia render-me à evidência, e constatar que, sem fadiga, havia assistido à sucessão célere dos sucessos do século e da minha própria existência. Querens essa dificuldade não me escapara, e pensei que haveis navegado no espaço à maneira de um balão arrastado pela rotação do globo. Certo, a inconcebível rapidez com que deveis ter sido levado é das de causar vertigens, mas não me limito, todavia, a essa hipótese, meditando sobre vossa afirmativa. Assinalando que a vossa visão, e assim a vossa insciente aproximação da Terra, eram devidas à intensidade de atenção sobre o ponto do globo onde vos vieis de novo, não é inadmissível que vos mantivesseis constantemente preocupado com o dito ponto. A esse respeito, não vos afirmo coisa alguma, pois de tal permaneci inconsciente, mas, sobre isso, penso diferente. Não revi todos os acontecimentos da minha existência, mas apenas um pequeno número dos principais, que, sucessivamente escalonados, me mostraram o conjunto da minha vida. Apresentaram-se quase todos sobre o mesmo raio visual. Tudo quanto sei é que a tensão indizível, que me prendia soberana e imperiosamente à terra, agia na forma de uma corrente que me religasse a ela, ou, se preferis a expressão, com o poder dessa força ainda misteriosa da atração dos astros, em virtude da qual os pequenos tombariam diretamente sobre os mais importantes, se não fossem retidos nas suas órbitas pela força centrífuga. Querens cogitando desse efeito da concentração do pensamento relativamente a um ponto único, e da atração real que ele sofre logo, com relação a esse ponto, creio assinalar que aí está o eixo principal do mecanismo dos sonhos. Me dissestes a verdade, meu amigo, e vos posso afirmar, eu, que, durante largo tempo, fiz dos sonhos o assunto especial de minhas observações e estudos. Quando a alma, liberta das atenções, preocupações e tendências corporais, vê em sonho um objeto que encanta e para o qual se sente atraída, tudo desaparece em torno de tal objeto que permanece só e se constitui o centro de um mundo de criações, ela possui inteiramente sem reservas, contempla-o, dele se apossa e o fácil, o universo inteiro se apaga da reminiscência, para deixar um domínio absoluto ao objeto da contemplação da alma, e, tal qual me aconteceu em meu regresso à Terra, não vê mais do que o dito objeto, acompanhado das ideias e das imagens que engendra e faz sucessivamente surgir. Querens vossa rápida viagem à capela, e assim vosso regresso não menos veloz à Terra, tinham, pois, por fundamento causal, essa lei psicológica, e agistes mais livremente ainda do que em sonho, porque vossa alma não mais estava apeada pelas engrenagens do organismo. Recordo-me de que, em nossas conversações passadas, vós, com efeito, dissertastes muitas vezes a respeito da força da vontade. Assim, pudestes retornar ao leito de morte antes que vosso envoltório mortal fosse sepultado. Regressei, e bendisse as saudades sinceras da minha família, acalmei as dores da nossa amizade ferida, esforcei-me por inspirar a meus filhos a certeza de que eu não era mais aquele envelope mortal, e que eu habitava a esfera dos espíritos, o espaço celeste, infinito e inexplorado. Assisti ao meu próprio enterro e assinalei aqueles que se diziam meus amigos e que, por uma ocupação de medíocre importância, não se deram ao incômodo de levar meus despojos terriais à derradeira morada. Ouvi as variadas conversações que versavam sobre meu cortejo funerário. Pareceu-me que muitos se entretinham principalmente com os seus interesses personalíssimos, mas verifiquei a presença de irmãos de pensamento no convívio dos quais sempre me encontrava e, embora nesta região de paz não tenhamos avidez de elogios, eu me senti feliz em constatar que uma suave lembrança da minha passagem pela terra lhes havia ficado na memória. Quando a pedra do túmulo caiu e separou a terra dos mortos da terra dos vivos, dei um derradeiro adeus ao meu pobre corpo adormecido e, porque o sol já descesse para o seu leito de púrpuras franjado de ouro, permaneci na atmosfera até a noite próxima, mergulhado na admiração dos belos espetáculos que se desdobravam nas regiões aéreas.
A aurora boreal estendia por cima do polo seu turbante prateado, estrelas errantes choviam de Cassíope. A lua cheia, vagarosa, se elevava no oriente, qual um novo mundo surgindo das ondas. Vi Capela cintilante, que me fechava com o seu luminoso olhar tão vivo, e distingui as coroas que a circundavam, príncipes celestes de uma divindade. Então, esqueci de novo a Terra, a Lua, o sistema planetário, o Sol, os cometas, para me deixar prender sem reservas à intensa atração da refulgente estrela, e fui transportado no seu rumo pela ação do meu desejo, com uma rapidez maior do que a das setas elétricas. Depois de algum tempo, cuja duração não me foi possível verificar, cheguei ao mesmo anel da montanha onde estivera na antevéspera, e vi os anciães ocupados no segmento da história da Terra, no período retardado de 860 meses. Estavam vendo os acontecimentos da cidade de Leão, do dia 23 de janeiro de 1793. Confessar-vos-ei qual a causa misteriosa da minha atração para com a estrela Capela. Maravilha! Existem na criação ligações invisíveis que não se rompem, qual acontece com os laços mortais, correspondências íntimas que subsistem entre as almas, apesar da separação pelas distâncias. Na noite desse segundo dia, porque a lua esmeralda se incrustasse no terceiro anel de ouro, tal é a medida sideral do tempo, surpreendi-me percorrendo solitária avenida em volta de flores e perfumes. Flutuei nela alguns instantes, quando vi aproximar-se de mim a minha tão amada e cara Evelise. Estava linda qual outrora, as primaveras desaparecidas resplenderam ante meus olhos. Não me deterei a descrever a alegria de tal reencontro, pois não é cabível aqui, e talvez um dia nos entretenhamos em falar a respeito das afeições ultraterrestres que sucedem às da vida carnal. Desejo apenas salientar, a propósito do reencontro em ligação com esta tese, que bem depressa procuramos juntos, no céu, a terra nossa pátria adotiva, onde desfrutáramos dias de paz e ventura. Estimamos, com efeito, dirigir nossos olhares rumo desse ponto luminoso onde a nossa condição atual nos permitia distinguir o mundo, sentíamos prazer em consorciar o passado da nossa saudade ao presente que nos chegava nas asas da luz. E no êxtase em que nos mergulhava essa singularidade tão nova para ambos, buscávamos ardentemente ressurgir ante a vista os acontecimentos da nossa mocidade. Assim, revimos, então, os amados tempos do nosso primeiro amor, o pavilhão do convento, o jardim florido, os passeios dos arredores de Paris, tão faceiros e formosos, e nossas viagens, sozinhos os dois, através dos campos. Para reconstruir esses períodos, bastava avançarmos, juntos, no espaço, em direção da Terra, até as regiões em que tais aspectos, trazidos pela luz, estavam gravados. Aí tendes revelada, meu amigo, a estranha observação que vos havia prometido. Eis a aurora que se avizinha, e já a estrela de Lúcifer empalidece sob a alba rósea. Volto às constelações. Quereis ainda uma palavra, ó lumen, antes de findar esta palestra? De vez que os aspectos terrestres só se transmitem sucessivamente no espaço, deve haver, pois, um presente perpétuo para as vistas escalonadas nesse espaço, até um limite fronteirado apenas pela extensão da visão espiritual. Lumen sim, meu amigo. Coloquemos, por exemplo, um primeiro observador na distância da Lua, ele se aperceberá dos fatos terrestres um segundo e um quatro depois de ocorridos. Situemos um outro em distância quádrupla, esses acontecimentos sofrerão uma demora de 5 segundos. Um terceiro os verá com a diferença de 10 segundos. A uma distância dupla ainda da precedente, o quarto observador os distinguirá com o intervalo de 20 segundos. E assim sucessivamente. À distância do Sol, já existe uma diferença de 8 minutos e 13 segundos. Com relação a certos planetas, a demora será de muitas horas, conforme assinalamos já. Mais longe, são necessários dias inteiros. Para além ainda, meses, mais de um ano. Das estrelas mais próximas, só se percebem os acontecimentos terráqueos 2 lustros depois de realizados. Há estrelas bastante longínquas, as quais a luz atinge com um retardo de alguns séculos, e mesmo em dezenas de séculos. Nebulosas existem onde a luz chega somente depois de uma viagem de milhões de ciclos anuais.
Querens de sorte que, para ser testemunha de ocorrências históricas ou geológicas dos tempos passados, bastaria que esses observadores se afastassem suficientemente. Não se poderia rever verdadeiramente o dilúvio, o paraíso terrestre, Adão, Lumen já vos disse, meu velho amigo, que a chegada do Sol ao hemisfério põe em fuga os espíritos. Uma segunda palestra permitirá aprofundar melhor um assunto do qual só vos pude apresentar hoje o esquema geral, e que é fértil em novos horizontes. As estrelas me chamam, e já desapareceram. Adeus, Querens, adeus. Segunda narrativa. Refluum temporis. Querens as revelações interrompidas pela aurora, ó Lumen, deixaram, desde então, minha alma ávida de penetrar mais fundo o singular mistério. De igual modo que a criança, a quem se mostrou um fruto saboroso, deseja nele meter gulosamente os dentes, e quando prova mais deseja, assim minha curiosidade procura novos júbilos nos paradoxos da natureza. É acaso temerária indiscrição submeter-vos a algumas questões complementares que meus amigos me comunicaram, desde o dia em que os fiz participantes da nossa conversação? E posso pedir continueis a narrativa das vossas impressões de além-terra. Lumen não posso, meu amigo, consentir em tal curiosidade. Embora perfeitamente disposto que seja vosso espírito para bem receber minhas palavras, estou persuadido, não obstante, de que as particularidades do meu assunto não vos tocaram harmonicamente, não tiveram todas aos vossos olhos a evidência da realidade. Acusou-se de mística a minha narrativa. Não se compreendeu que aqui não existe romance, nem fantasia, e sim uma verdade científica, um fato físico, demonstrável e demonstrado, indiscutível, e que é tão positivo quanto a queda de um aerólito ou a translação de um projétil de canhão. O motivo que vos impediu, a vós outros, de bem apreender a realidade do fato, reside em que o caso se desenrola fora da Terra, numa região estranha à esfera de vossas impressões, e não acessível aos sentidos terrestres. É natural que não compreendais, perdoai minha franqueza, mas no mundo espiritual predomina a franqueza, os pensamentos são mesmo visíveis. Só compreendeis o que pertence ao mundo das vossas impressões. E porque estáis propensos a ter por absolutas as vossas ideias a respeito do tempo e do espaço, que são relativas, tendes o entendimento fechado às verdades que residem fora da vossa esfera, e que não se acham em correspondência com as vossas faculdades orgânicas terrestres. Assim, meu amigo, eu vos prestarei meritório serviço, prosseguindo a narrativa das minhas observações extraterráqueas. Querens não é por espírito de curiosidade, crede-me sinceramente, ó Lumen, que me permito evocar-vos do alto do mundo invisível, onde as almas superiores devem fruir inenarráveis júbilos. Compreendi, melhor do que a vossa acusação o admite, a grandeza do problema, e é sob a inspiração de uma avidez estudiosa que procuro aspectos mais novos ainda do que os precedentes, se assim me posso expressar, ou melhor, mais grandiosos e mais difíceis de compreender ainda. À força de refletir, cheguei a crer que quanto sabemos é nada, e o que ignoramos é tudo. Estou, pois, disposto a tudo acolher e, por isso, vos peço, deixai-me partilhar das vossas impressões. Lumen, em verdade, meu amigo, eu vou-lo asseguro, ou não estáis muito disposto a entendê-las, ou estáis. No primeiro caso, não as compreendereis, na segunda hipótese, sereis muito incrédulo e não lhes apreciareis o valor. Por isso, volto. Querens, ó meu companheiro querido dos dias terrestres. Lumen, além de tudo, os fatos que eu teria de narrar são muito mais extraordinários do que os precedentes. Querens, eu sou a semelhança de Tântalo no centro do seu lago, na mesma condição dos espíritos do 24º canto do purgatório, igual aos braços estendidos para os pomos odorantes das Hespérides, na ânsia do desejo de Eva. Lumen, algum tempo depois da minha partida da Terra, os olhos de minha alma se voltaram melancolicamente para esta pátria, quando o atento exame sobre a interseção do 45º grau de latitude boreal e do 35 de longitude mostrou-me um cinzento triângulo de terra firme, acima do Mar Negro, ao bordo do qual, ao oeste, um triste grupo de pobres irmãos meus terrestres se entrematavam encarniçadamente. Entreguei-me à meditação sobre a barbárie dessa instituição, pseudo-gloriosa guerra,
que ainda pesa sobre vós outros, e reconheci que nesse recanto da Crimeia sucumbiam 800 mil homens, ignorando a causa do seu mútuo massacre. Nuvens passaram sobre a Europa. Estava agora, não em Capela, mas no espaço, entre essa estrela e a Terra, na metade da distância de Vega, e, saído da Terra desde algum tempo, eu me dirigi a um montão de estrelas que se distingue, da vossa pátria, à esquerda do astro precedente. Meu pensamento, no entanto, de tempos a tempos retornava para a Terra. Um pouco depois da observação de que falei, meu olhar, incidindo sobre Paris, foi surpreendido ao ver a capital presa de uma insurreição popular. Examinando com atenção acurada, divisei barricadas nos bulevares, próximo da prefeitura municipal, nas ruas extensas, e cidadãos alvejando-se mutuamente a golpes de fuzil. A primeira ideia que me ocorreu foi a de que uma nova revolução se processava aos meus olhos e que Napoleão ia fora derrubado do trono imperial, mas, por uma correspondência secreta das almas, minhas vistas foram atraídas para certa barricada do arrabalde de Santo Antônio, na qual estava estendido o arcebispo Denis Auguste Joffre, que eu conhecera ligeiramente. Seus olhos extintos miravam, sem ver, o céu onde me encontrava, sua mão segurava um galho verde. Estavam, pois, ante mim os dias de 1848, e em particular o 25 de junho. Alguns instantes, ou horas, talvez, se escoaram, durante os quais minha imaginação e meu raciocínio buscaram, pela ordem natural, a explicação de tal fato particular, ver 1848 depois de 1854, quando meu olhar, de novo atraído para a terra, assinalou uma distribuição de bandeiras tricolores, em extensa praça da cidade de Lyon. Procurando distinguir a personagem oficial que fazia tal distribuição, consegui identificar os uniformes e recordei-me de que, depois da ascensão de Luís Filipe, o jovem Duque de Orleans havia sido enviado a aplacar as agitações da capital da indústria francesa. Conclui-se disso que, após 1854 e 1848, estava diante do meu olhar um acontecimento ocorrido em 1831. Pouco mais tarde, minha visão incidiu sobre Paris em dia de festa. Gordo rei, de abdômen proeminente, face rubicunda, era conduzido em caleche suntuosa e atravessava nesse momento a Ponte Nova. O tempo era magnífico. Jovens vestidas de branco estavam dispostas, qual corbelha de alvos lilazes, sobre o terrapleno da ponte. Estranhos animais, coloridos de nuances claras, corriam ao longo de Paris. Era evidentemente a reentrada dos Bourbons em França. Eu não teria compreendido esta última particularidade, se não houvesse recordado que, em tal ocasião, tinham sido lançados para os ares artísticos balões em forma de animais. Vistos do alto do céu, pareciam correr desajeitadamente sobre os telhados das casas. Rever um acontecimento transcorrido eu compreendia, explicando-o pelas leis da luz, mas, rever esses eventos em sentido contrário à sua ordem real, eis o que me parecia fantástico, e mergulhava o meu entendimento numa estupefação crescente. No entanto, estando os fatos diante dos meus olhos, não os podia negar, e escogitava, por isso, qual a hipótese que poderia dar conta de semelhante singularidade. A primeira hipótese foi esta, e sem dúvida alguma terra que estou vendo, e por um secreto destino, somente de Deus conhecido, a história de França repassa proximamente pelas mesmas fases já atravessadas, a nação avançou até um certo máximo, que acaba de fulgir às vistas maravilhadas dos povos, e eis que retorna rumo das suas origens, por uma oscilação que pode existir, a semelhança das variações da agulha emanada das bússolas. A exemplo dos movimentos dos astros. As personagens que me pareceram ser no momento o Duque de Orleans e Louis Philippe, são talvez outros príncipes que estão repetindo exatamente quanto os primeiros fizeram. Tal hipótese, todavia, me pareceu pouco verossímil, e me detive em outra mais racional. Dada a multidão de estrelas e de planetas que gravitam em torno de cada uma delas, perguntava-me eu, qual a probabilidade para que se encontre no espaço um mundo exatamente igual à Terra? O cálculo das probabilidades responde a esta questão. Quanto maior o número dos mundos, maior será a probabilidade de que as forças da natureza hajam dado origem a uma organização semelhante à terrestre.
Ora, o número exato dos mundos ultrapassa toda a numeração humana escrita ou passível de ser escrita. Se compreendemos o infinito, ser-nos-á talvez permitido dizer que esse número é infinito. Daí concluir eu que há muito alta probabilidade em favor da existência de muitos mundos exatamente semelhantes à Terra, a superfície dos quais se realiza a mesma história, a mesma sucessão de acontecimentos, e que se acham habitados pelas mesmas espécies vegetais e animais, a mesma humanidade, os mesmos homens, as mesmas famílias, identicamente. Perguntei-me, em segundo lugar, se tal mundo, sendo análogo à Terra, não lhe poderia ser simétrico. Aqui ingressava eu na geometria e na teoria metafísica das imagens. Cheguei a admitir possível que o mundo em questão fosse semelhante à Terra, mas todavia inverso. Quando vos examinais diante de um espelho, vereis que o anel aliança, de casamento, posto na mão direita, passou para o dedo anular da mão esquerda, o que modifica o seu símbolo, que, se piscais o olho direito, o sósia piscará o esquerdo, que, se estendeis o braço direito, vossa imagem esticará o braço esquerdo. É impossível, pois, que, na infinidade de astros, exista um mundo exatamente inverso do orbe terráqueo. Seguramente, em uma infinidade de mundos, o impossível, ao contrário, seria não existir tal mundo, e mais facilmente milhares em vez de um. A natureza deverá ter-se não só repetido, reproduzido, mas ainda desempenhado, sob todas as formas, o papel da criação. Pensei, pois, que o mundo onde via essas coisas não era a Terra, e sim globo semelhante, cuja história era precisamente o inverso da vossa. Querens tive também a ideia de que podia ser assim. Mas, não vos foi fácil ter a certeza do acontecimento e constatar se tratava da Terra, ou se outro astro se achava sob vossa vista, examinando a respectiva posição astronômica. Lumen foi o que fiz sem tardança, e tal exame me confirmou a minha ideia. O astro onde acabava de aperceber 4 fatos análogos a outros tantos acontecimentos terrestres, porém inversos, não me pareceu estar na mesma posição primitiva. A pequena constelação do altar não existia mais e desse lado onde vos recordais me aparecer a Terra no meu primeiro episódio havia um polígono irregular de estrelas desconhecidas. Fiquei, assim, na persuasão de que não era a nossa Terra sob o meu olhar, a dúvida não me foi mais possível e persuadi-me de haver por terreno de observação um mundo muito mais curioso, de vez que não era a Terra, e sua história parecia representar, em ordem inversa, a história do nosso mundo. Alguns acontecimentos, é verdade, não me pareceram ter o respectivo correspondente na Terra, mas, em geral, a coincidência foi muito notável, tanto mais quanto meu desapreço aos falsos instituidores da guerra me havia feito esperar que tal burlesca e desalmada loucura não existisse em outros mundos e que, ao contrário, a maior parte dos sucessos por mim testemunhados eram ainda combates ou preparativos. Depois de uma batalha que me pareceu muito semelhante à de Waterloo, via das pirâmides. Um sósia de Napoleão imperador se tornara primeiro cônsul e via a revolução suceder ao consulado. Algum tempo decorrido, notei a praça do castelo de Versalhes repleta de carruagens de luto e, em um atalho aberto de Ville d'Avray, reconheci o lento caminhar do botânico João Jacques Roussel, o qual, sem dúvida, nesse momento filosofava sobre a morte de Luís X.V. O acontecimento que mais feriu minha atenção foi, em seguida, uma das festas de gala do começo do reino de Luís X.V., dignas sucessoras das da regência, nas quais o erário da França escorria em pérolas de água por entre os dedos de 3 ou 4 cortesãs adoradas. Vi Voltaire, em gorro de algodão, em seu parque de Ferney, e mais tarde Bossuet passeando no pequeno terraço do seu palácio episcopal de Meaux, não distante da colina cortada em nossos dias pela via férrea, mas não distingui o menor traço desta indústria. Nessa mesma sucessão de acontecimentos, via os caminhos repletos de carros de diligência, e sobre os mares vastos navios de vela. O vapor havia desaparecido, com todas as usinas que move em nossos dias. O telégrafo estava aniquilado e bem assim todas as aplicações da eletricidade. Os balões, que se tinham mostrado de tempos a tempos em meu campo de observação se haviam perdido e o último que eu vira fora o globo informe airizado em Ononai, pelos irmãos Montgolfier, em presença dos Estados Gerais.
A face do mundo estava transformada. Paris, Lyon, Marsella, O Havre, Versalhes notadamente, estavam irreconhecíveis. Aquelas primeiras haviam perdido seu imenso movimento, a última tinha ganhado um brilho incomparável. Eu me havia formado uma ideia incompleta do esplendor realengo das festas de Versalhes, estava agora satisfeito por assistir a uma, e não foi sem interesse que reconheci Luís X.V., em pessoa, no esplêndido terraço do oeste, rodeado de 1000 senhores enfeitados. Era de tarde, os derradeiros fulgores de um ardente sol se reverberavam na fachada palaciana e casais galantes desciam gravemente os degraus da escadaria de mármore, ou se inclinavam rumo das alamedas silenciosas e sombrias. Minha vista se limitava de preferência sobre a França, ou pelo menos na região do mundo desconhecido que me representava a França, porque é agradável estar longe, bastante longe da sua pátria, e nela sonhar sempre, deixando que, a cada vez, a ela retorne o pensamento com júbilo. Não creias que as almas desencarnadas sejam desdenhosas, indiferentes, libertas de toda recordação, teríamos assim bem triste existência. Não. Guardamos a faculdade de nos recordar, e nosso coração não se absorve na vida do espírito. Foi, pois, com um sentimento de júbilo íntimo, do qual vos deixo apreciação, que revi toda a história da nossa França desenrolar-se, qual se as fases se houvessem positivado em uma ordem inversa. Depois da unificação do povo, vi a soberania de um potentado. Após isso, a feudalidade dos príncipes Mazarin, Richelieu, Luís X e Henrique IV apareceram-me em Saint-Germain. Os Bourbons e os Guises recomeçaram para mim as suas escaramuças, acreditei distinguir a matança de São Bartolomeu. Alguns fatos particulares da história de nossas províncias reapareceram, tal, por exemplo, uma cena de diabruras de Chaumont, que tive ocasião de observar diante da igreja de S. João, e o massacre dos protestantes em Vassy. Comédia humana, muitas vezes tragédia. Subitamente, vi erigir-se no espaço o cometa magnífico, em forma de sabre, de 1577. Em um plano brilhantemente adornado, divisei Francisco e Carlos V saudando-se. Luís X me apareceu sobre um terraço da Bastilha, acompanhado das suas duas sombras pandilheiras. Mais tarde, meus olhos, voltando-se para uma praça de Rouen, distinguiram forte fumarada e chamas, no meio delas, consumia-se o corpo de Joana d'Arc, a Virgem de Orleans. Na persuasão de que esse mundo era a exata contrapartida da Terra, eu adivinhava de antemão os acontecimentos que ia haver. Assim, quando, depois de haver avistado S. Luís, que morria sobre cinzas perto de Tunis, assisti à 8ª cruzada, depois à 3ª, onde reconheci Frederico Barbarossa, com a sua barba, e ainda a 1ª, na qual Pedro, o eremita, e Godofredo me recordaram o Tasso, senti medíocre admiração. Desejei, em seguida, ver, sucessivamente, Hugo Capeto encabeçar uma procissão em pluvial de oficiante, o concílio de Tauriacum decidir que o julgamento de Deus vai pronunciar-se na batalha de Fontanet, e Carlos, o Calvo, fazer massacrar 100.000 homens e toda a nobreza merovingia, Carlos Magno coroado em Roma, a guerra contra os Sachões e Lombardos, Carlo Martel martelando os sarracenos, o rei Dagoberto fazendo edificar a abadia de Saint-Denis, de igual modo que vi o Papa Alexandre ir colocar a primeira pedra de Notre-Dame, Brunehaut, ou Brunhilde, arrastado, nu, pelas ruas, preso a um cavalo, os visigodos, os vândalos, os ostrogodos, Clovis, Meroveu, ou Merogue, aparecer no país dos Salienos em uma palavra, as origens mesmas da história de França. Desenrolando-se em sentido retrospectivo da sua sucessão, foi efetivamente o que ocorreu. Muitas questões históricas de grande importância, que haviam permanecido obscuras até então, foram tornadas visíveis para mim. Assim, constatei, entre outras, que os franceses são originários da margem direita do Reno e que os alemães nenhuma razão têm para disputar esse rio e principalmente a margem esquerda. Existia em verdade, para mim, um interesse maior que eu não saberia expressar em assistir às particularidades de acontecimentos dos quais possuía vaga ideia formada através dos ecos não raro enganadores da história, e de visitar países transformados desde muito tempo.
A vasta e brilhante capital da civilização moderna havia rapidamente envelhecido ao nível das cidades ordinárias, embora bastilhada de torres ameadas. Admirei alternativamente a bela cidade do século XV, os tipos curiosos da sua arquitetura, a célebre Torre de Nesle, os vastos mosteiros de Saint-Germain-des-Prés. Lá, onde flore agora o jardim da Torre Saint-Jacques, reconheci o pátio sombrio do alquimista Nicolau Flamel. Os telhados redondos e pontudos ofereciam o aspecto bizarro de cogumelos nas bordas de um rio. Depois, essa aparência feudal havia desaparecido, para abrir lugar a um pesado castelo erguido no meio do Sena, rodeado de algumas choupanas, e, enfim, a uma verdadeira planície onde se distinguiam apenas algumas choças de selvagens. Paris não existia mais, e o Sena rolava suas águas silenciosas por entre ervas e salgueiros. Ao mesmo tempo, salientei que dessa civilização o foco se havia deslocado e descido rumo ao sul. Devo confessar-vos, meu amigo, em circunstância alguma experimentou minha alma um sentimento assim de tão vivo júbilo, quanto no momento em que me foi dado ver a Roma dos Césares em seu esplendor. Era um dia de triunfo e, sem dúvida, sob os principados írios, pois, no meio das magnificências exteriores, de carros luzidos, de oriflamas de púrpura, de uma assembleia de damas elegantes e de ministros de ribalta, distingui um imperador molemente estendido em amplo e dourado carro, inteiramente vestido de seda clara e coberta de pedrarias, de ornamentos de ouro e prata refulgindo sob o sol de meio-dia. Só poderia ser ele o Gábalo, o sacerdote do sol. O Coliseu, o templo de Antino, os arcos de triunfo e a coluna Trajano estavam erguidos, e Roma se encontrava em toda a sua beleza arqueológica, derradeira beleza que era apenas uma cena de teatro para coroados. Algo mais tarde, assisti à grandiosa erupção do Vesúvio, que sepultou Herculano e Pompeia. Por um momento vi Roma em chamas e, embora não haja podido destacar Nero no seu terraço, persuadi-me de que tinha sob meu olhar o incêndio do ano de 64 e o sinal das perseguições cristãs. Algumas horas decorridas, minha atenção estava presa em examinar os vastos jardins de Tibério, em Capreia, hoje Capri, e acabava de ver esse imperador chegar perto do tabuleiro de rosas, rodeado de um grupo de mulheres nuas, quando, em consequência da rotação da Terra, a Judéia veio colocar-se sob minhas vistas, que adivinharam imediatamente Jerusalém. Jesus, carregando sua pesada cruz, subia custosamente a colina do Gólgota, escoltado por uma tropa de soldados e seguido pela populaça de judeus. Esse espetáculo é um daqueles que jamais esquecerei. Foi para mim bem diferente do que para os assistentes de então, pois a glória futura, e contudo passada, da Igreja cristã se desenrolava, a meu ver, no nível de uma coroação do divino sacrifício. Não insisto, compreendeis quais os diversos sentimentos que agitaram minha alma nesta observação suprema. Revindo mais tarde rumo a Roma, reconheci Júlio César estendido sobre a sua pira, tendo à cabeceira Antônio, cuja mão esquerda segurava, creio, um rolo de papiro. Os conjurados desciam apressadamente as bordas do Tibre. Remontando, por legítima curiosidade, a vida de Júlio César, eu o reencontrei com Vercingetorix no meio dos gauleses, e pude constatar que de todas as hipóteses dos nossos contemporâneos a respeito de Alésia, nenhuma certa com o lugar verdadeiro, atendendo-se a que essa fortaleza estava situado sobre. Quereis perdoar minha interrupção, mestre, mas aguardei com empenho a ocasião de vos solicitar um esclarecimento sobre ponto particular do ditador. Uma vez que revistes Júlio César, dizei-me, eu vos rogo, se a sua figura se assemelha em verdade a que o imperador Napoleão I, que reina atualmente sobre a Gália, nos dá na grande obra que escreveu sobre a vida do famoso capitão. É verdade que o ditador romano e o general Corso têm a mesma cabeça, a mesma fisionomia? Sim. A semelhança é notável, tanto quanto a semelhança moral, a ponto de me haver perguntado a mim mesmo se Júlio César e Napoleão Bonaparte não constituem uma só e única personalidade em duas reencarnações diferentes. De qualquer modo que seja, retrocedi de Júlio César aos cônsules e aos reis do Lácio, para me deter um instante no rapto das Sabinas, com o que fiquei bastante satisfeito por poder observar diretamente esse tipo de costume antigo.
A história formoseou muitas coisas e reconheço que a maior parte dos fatos históricos foram totalmente diferentes do que se nos apresentou. Nesse mesmo momento apercebi o rei Candaulo, em Lídia, na cena do banho, que vós conheceis, a invasão do Egito pelos etíopes, a república oligárquica de Corinto, a 8ª Olimpíada da Grécia, Isaías profetizando na Judéia. Vi construir as pirâmides por levas de escravos, dirigidos por chefes montados em dromedários. As grandes dinastias da Bactriana e da Índia, eu as vi, e a China me mostrou as artes maravilhosas que já possuía antes mesmo do nascimento do mundo ocidental. Tive oportunidade de perquirir a respeito da Atlântida de Platão e constatei efetivamente que as opiniões de Bailey sobre esse continente desaparecido não são destituídas de fundamento. Na Gália só se distinguiam vastas florestas e pântanos, os próprios druidas haviam desaparecido e os selvagens dali muito se pareciam aos que ainda hoje habitam a Oceânia. Era bem a idade da pedra reconstituída pelos arqueólogos modernos. Mais tarde ainda, vi que o número de homens diminuía pouco a pouco e que o domínio da natureza parecia pertencer a uma grande raça de símios, ao urso das cavernas, ao leão, à hiena, ao rinoceronte. Chegou o momento em que me foi impossível distinguir sequer um único homem na superfície do mundo, nem mesmo o menor vestígio da raça humana. Tudo havia desaparecido. Os tremores de terra, os vulcões e os dilúvios pareciam assenhoreados da superfície planetária, não permitindo a presença do homem em meio de tais ruínas. Quereis confessar-vos-ei, ó homem, aguardar com impaciência o momento de vossa chegada ao paraíso terrestre, a fim de saber de que forma se apresenta a criação da raça humana sobre a terra. Estou até surpreso de não haver desparecido cogitar de tão importante observação. Homem, eu vos relato unicamente quanto vi, meu curioso amigo, e guardar-me-ei bem de substituir os testemunhos dos meus olhos pelas fantasias da imaginação. Ora, não vislumbrei qualquer remoto traço desse Éden tão poeticamente descrito pelas teogonias primitivas. Além disso, seria bem extraordinário que a semelhança do mundo que eu tinha sob os olhos e a terra chegasse até elas, tanto mais quanto, se o paraíso terreal tem sua razão de ser no berço da humanidade, nas graciosas lendas orientais, não vejo em que ele possa ter a mesma razão nos fins da sociedade humana. Querens creio, ao contrário, que seria mais justo supô-lo ligado aos fins do que ao começo, em resultado e recompensa, do que em forma de prelúdio incompreendido, de uma vida de sofrimento. Mas, de vez que não vistes o Éden, não insisto no assunto. O homem chegou, enfim, ao término da observação desse mundo singular, cuja história era precisamente o inverso da vossa, a ocasião de ver animais fantásticos de monstruosidade combatendo-se nas praias de vastos mares. Serpentes gigantes, armadas de patas formidáveis, crocodilos que voavam nos ares, agitando asas orgânicas mais longas que o seu próprio corpo, peixes disformes, cuja goela teria deglutido um touro, aves de rapina travando terríveis batalhas nas ilhas devastadas, continentes inteiros, cobertos de vastas florestas, árvores de folhagem enorme cresciam umas sobre as outras, vegetais sômbrios e severos, porque o reino vegetal ainda não possuía então nem flores, nem frutos. As montanhas vomitavam cascatas inflamadas, os rios tombavam em cataratas, o solo dos campos abria-se em forma de fauces profundas, deglutindo colinas, bosques, ribeiros, árvores, animais. Bem depressa, impossível se me tornou distinguir mesmo a superfície do globo, um mar universal parecia cobri-lo e o reino vegetal, e assim também o animal, se apagaram lentamente para dar posto a monótonas verduras lavradas de brilhos e fumaças brancas. Era, desde então, um mundo agonizante. Assisti às derradeiras pulsações do seu coração, reveladas por fulvos clarões intermitentes. Pareceu-me depois que chovia simultaneamente sobre a superfície inteira, pois o sol não iluminava mais que nuvens e goteiras de chuva. O hemisfério oposto ao sol pareceu-me menos sombrio do que antes e apagadas claridades se deixavam aperceber através das tempestades. Esses clarões ganharam intensidade e se propagaram sobre a esfera total. Amplas fendas apareciam vermelhas, lembrando o ferro em brasa das forjas.
E porque o ferro sucessivamente queimado na ardente fornalha se torna vermelho claro, depois alaranjado, em seguida amarelo, passando a branco incandescente, assim o mundo passou por todas as fases do aquecimento progressivo. Seu volume aumentou, o movimento de rotação foi mais lento. O globo misterioso ficou semelhante a uma esfera imensa de metal fundido, em volta de vapores minerais. Sob a ação incessante da sua fornalha interior e dos combates elementares dessa estranha química, adquiriu proporções enormes e a esfera de fogo passou à esfera de fumaça. Desde então, iria desenvolvendo-se sem cessar e perdendo a personalidade. O sol, que primitivamente a iluminava, não a ultrapassava mais em brilho e ela própria agrandou a sua circunferência de tal modo que se tornou evidente